Se você quer saber como se tornar uma pessoa mais interessante, então você veio pro vídeo certo. Toda pessoa é interessante, porque toda pessoa já passou por experiências e dificuldades que tornam ela única. Você só precisa aprender como se expressar de maneira mais interessante. É o seu medo de ser desinteressante e de causar uma má impressão nas outras pessoas que te impede de agir de maneira mais interessante. Basicamente, o seu medo de ser desinteressante te torna uma pessoa desinteressante. É esse medo que te impede de tentar coisas interessantes, de falar sobre coisas interessantes e de conhecer pessoas interessantes, porque você sempre acha lá no fundo que você nunca é bom o suficiente para fazer nada disso. E esse seu medo de ser julgado e de se arriscar te torna uma pessoa menos memorável, menos carismática, menos atraente e menos bem-sucedida. A boa notícia é que você está completamente no controle do quão interessante você é, e você pode sim se tornar uma pessoa mais interessante adotando os comportamentos certos. Pessoas desinteressantes não pensam sobre ideias interessantes, elas não falam sobre coisas interessantes e elas sempre esperam que a outra pessoa carregue a conversa sozinha. E esses são os passos que vão te ajudar a resolver esse problema e se tornar uma pessoa muito mais interessante. Passo número 1: faça coisas interessantes. Se você assiste os mesmos seriados e filmes que todo mundo assiste, se você realiza as mesmas atividades diariamente que todas as outras pessoas realizam, então as suas chances de ser uma pessoa interessante são extremamente baixas. Pessoas desinteressantes assistem às mesmas coisas todos os dias, comem sempre as mesmas comidas, viajam sempre para os mesmos lugares e só leram aqueles livros que elas foram obrigadas a ler na escola ou na faculdade. Pessoas desinteressantes são aquelas que falam sobre o clima ou sobre como foi o seu dia, e elas também esperam que a outra pessoa fale pela maior parte do tempo. Então pare de ser como todo mundo. Pare de fazer aquilo que todo mundo faz. Porque se você quer se tornar uma pessoa interessante, você precisa fazer coisas interessantes. Então vá até um restaurante que você nunca foi antes. Coma uma comida que você nunca comeu antes. Crie uma lista de atividades que você gostaria de completar no prazo de 1 ano e se comprometa a realizar pelo menos uma dessas atividades todo mês. Vá até o cinema e assista um tipo de filme que você não costuma assistir. Faça alguma atividade física que você nunca tenha feito antes. Talvez ela seja a natação, talvez ela seja uma dança. Faça uma lista de habilidades interessantes que você queira aprender e se comprometa a aprender pelo menos uma delas. Procure fazer pelo menos uma coisa interessante, diferente a cada dia. Comece hoje mesmo um projeto para atingir um objetivo futuro que você tenha deixado de lado. Todas essas atividades não só vão te tornar uma pessoa mais interessante, como elas também vão tornar a sua vida mais interessante. Passo número 2: pare de perguntar para as pessoas sobre coisas desinteressantes. Se por um lado uma coisa que te torna mais interessante é fazer coisas interessantes, por um outro lado, se interessar pelas coisas interessantes que as outras pessoas fazem também vai te tornar uma pessoa mais interessante. Pessoas desinteressantes fazem perguntas como: o que você faz? Como vai você? Que seriado você tá assistindo? Essas pessoas também sempre falam sobre o clima. Tá quente hoje, né? E a combinação dessas coisas acaba tornando a sua conversa menos interessante. Além de que essas perguntas não te ajudam a conhecer a outra pessoa melhor. Então quebre esse padrão e comece a fazer perguntas mais interessantes e falar sobre coisas mais interessantes. Como, por exemplo, pergunte qual foi a coisa mais estranha que a pessoa já comeu. Pergunte qual é a lista de coisas que essa pessoa quer fazer antes de morrer e pergunte se você pode ajudá-la a fazer alguma dessas coisas. Pergunte qual foi o filme que mais impactou a vida dessa pessoa. Pergunte qual a nova habilidade que essa pessoa está aprendendo. Pergunte qual é a coisa que essa pessoa mais gosta de fazer na vida e que mais motiva ela. Pergunte quais foram as resoluções de ano novo dessa pessoa e se ela conseguiu completar cada uma delas. Basicamente, procure se tornar um caçador de coisas interessantes, procurando descobrir tudo que existe de interessante sobre a vida da outra pessoa, porque isso não só vai tornar as suas conversas mais interessantes, como vai te tornar uma pessoa mais interessante aos olhos das outras pessoas. Passo número 3: consuma coisas interessantes. A gente consome coisas o tempo todo, seja comida,
comida, conteúdo das redes sociais, conteúdo de filmes e séries, e querendo ou não, aquilo que você consome diariamente contribui para construir a pessoa que você é. Pessoas desinteressantes geralmente consomem coisas desinteressantes. Elas leem as notícias que todo mundo lê, eles ficam sabendo das novidades dos amigos e familiares através das redes sociais. Ao invés de realmente ir falar com essas pessoas, elas consomem fast food que acabam fazendo mal para a saúde delas. Elas consomem notícias e informações sem buscar saber se elas são verdade ou não. Elas leem informações que confirmam as crenças que elas já têm. Elas só assistem filmes de grande sucesso e só ouvem músicas muito populares. Elas também só leem aqueles livros muito famosos e no fim das contas é fácil ler o que todo mundo lê, assistir o que todo mundo assiste e comer aquilo que todo mundo come. Mas fazer aquilo que é fácil e comum também te torna uma pessoa comum. Então quebre esse padrão e comece a consumir coisas interessantes. Procure ler livros sobre tópicos que te interessam, mas que você nunca leu. Procure assistir aqueles filmes que você nunca assistiu antes. Busque fontes de informação que são completamente contrárias às suas crenças, porque isso pode até te ajudar a aprender uma coisa nova. Comece a assistir palestras sobre temas complexos e interessantes. Leia livros sobre ideias complexas que você sempre quis entender melhor. Entrar em contato com informações diferentes daquelas que você sempre consumiu vai tornar as suas ideias e a sua visão de mundo mais complexas e interessantes também. Passo número 4. Pergunte para as pessoas quais são as coisas interessantes que elas estão consumindo. Então pergunte para as pessoas o que elas estão aprendendo e como elas estão aprendendo isso. Pergunte qual é a visão de mundo que elas têm e por que elas têm essa visão de mundo. Pergunte sobre a opinião delas sobre um determinado assunto. Esse tipo de comportamento vai te ajudar a entrar em contato com ideias e opiniões que talvez você nunca tenha entrado em contato antes, o que vai te ajudar a expandir a sua mentalidade e se tornar uma pessoa mais interessante. Passo número 5. Conviva com pessoas interessantes. Geralmente, pessoas interessantes tendem a andar juntas, e elas também tendem a estimular as pessoas em volta delas a fazerem coisas interessantes. Então, se você começar a conviver com esse tipo de pessoa, isso praticamente vai garantir que você se torne uma pessoa mais interessante, porque você vai acabar falando sobre coisas interessantes, fazendo coisas interessantes e debatendo ideias interessantes. Então pare para pensar e analisar. Quem é a pessoa mais interessante que você conhece? Quem é a pessoa mais engraçada que você conhece? Quem é a pessoa que você conhece que mais lê livros? Quem é a pessoa que você conhece que mais viajou para lugares diferentes? E agora que você já identificou mentalmente essas pessoas, procure buscar se aproximar delas e conviver com elas. Procure conversar com elas e combinar de sair com elas. E assim você vai acabar criando uma tribo de pessoas interessantes. Ser uma pessoa mais interessante é questão de buscar viver uma vida que vale a pena falar a respeito. E esses são os passos que vão te ajudar a se tornar uma pessoa mais interessante. E se você se interessa por esse tipo de assunto e quer se aprofundar mais, eu te convido a fazer parte da Universidade Evolução, uma plataforma de aprendizado totalmente online que vai te ajudar a atingir o seu potencial máximo. E para fazer parte, basta clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou no primeiro link dos comentários. Se você gostou desse vídeo, aperta em gostei e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e até a próxima!